Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje, a liturgia, por meio do Evangelho, vem dar sequência à nossa reflexão de ontem. Ontem a gente tratava o tripé do cristão: jejum, caridade e oração. Dentro desses três, Jesus hoje vem nos ensinar de forma mais direta e destacar a oração. Porque a gente tem que entender que Cristo, ele revelou para nós o reino de Deus e ele foi nos ensinando as coisas do reino. E uma das coisas do reino é justamente a oração, é a conexão nossa com Deus. Por isso ele vem nos dizer isso. E é interessante a gente perceber que Jesus fala muito claro: vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Olha como que, primeiro, a gente percebe, vem a nós o conhecimento que Deus nos conhece. Deus nos conhece por inteiro. E também por isso, Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Ele sabe do que a gente precisa. E Ele pede o quê? Ele pede que a gente confie nele. Claro que a gente acha que sabe, muitas vezes sabe, mas a gente, na nossa limitação, porque nós conhecemos aquilo que nós experimentamos. Deus conhece tudo. Mas aí, como a gente tem a nossa experiência, a gente pede algumas coisas que a gente acha que é o que a gente precisa. E não tem problema nenhum isso. A única questão é, quando a gente pede algo pontual, a gente precisa entender que, se a gente recebe, ok, glória a Deus. Mas se a gente não receber, glória a Deus também. Porque aí entra a questão de que talvez o que a gente está pedindo não necessariamente é o que nós estamos precisando. Jesus é claro em dizer: o Pai sabe do que precisais.
Então Deus, ele nos entrega aquilo que nós necessitamos. E isso é uma certeza e também uma confiança. Deus, ele nos dá condições de que nós tenhamos a vida plena. E a vida plena também envolve necessidades físicas, necessidades afetivas, necessidades espirituais. E Deus, ele cuida de nós em todas as áreas, porque ele cuida de nós com perfeição. Então, o primeiro ponto aqui que Jesus vai chamar-nos a atenção é para termos confiança em Deus. Termos confiança que ele caminha conosco. Termos confiança que ele cuida de nós, mas não um cuidar distante, um cuidar de quem está muito próximo, muito íntimo. Que ele olha para cada um de nós. E aí, Jesus vai nos presentear com o Pai Nosso. A gente percebe que, por que a gente reza o Pai Nosso? Porque foi a oração que Jesus, na missa a gente também escuta isso, né? Vamos rezar a oração que o próprio Deus nos ensinou, que o próprio Cristo nos ensinou. É uma oração que veio de Jesus. E é uma oração que a gente contemplando cada palavra, a gente percebe quão profunda ela é. Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Aqui a gente declara que Deus existe. Ele não é uma mera imaginação, ele não é uma ideia, não. Deus, ele existe. Ele se encontra em um local. Qual local? Nos céus. O que é os céus? É o reino de Deus, é a nossa morada. Que nós estamos, não esqueçamos nunca disso, nós estamos caminhando para chegarmos lá. E lá já existe o nosso canto, a gente já falou disso aqui. Santificado seja o teu nome. Remete ao primeiro e fundamental mandamento, no qual nós colocamos Deus como o primeiro de tudo em nossa vida. Nós damos o devido lugar e valor ao nosso Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui é a extrema confiança. Primeiro a gente pede para que a gente viva desde já a realidade do reino. Gente, olha que profundo é isso. Veja que nós precisamos rezar isso muito, para que a gente já viva as alegrias do reino aqui. E não alegria de momento, mas é alegria interior, alegria do Espírito, alegria que vem de Deus. Essa alegria, ela não é afetada por condições que a gente vai viver, mas é a alegria de estarmos na presença de Deus. Então, venha o teu reino, significa, Senhor, que eu caminho o tempo inteiro contigo. Não esqueçamos, o céu é o lugar onde viveremos com Deus. Então, no Pai Nosso, a gente já pede para que a gente viva essa realidade aqui na Terra, que a gente já caminhe com Ele. Eu gosto de falar isso porque é a nossa preparação para quando a gente chegar lá, a gente não ser surpreendido. A gente já vai estar íntimo de Deus, a gente já vai ter essa experiência com Ele. O que vai mudar é que a gente vai conhecer Ele face a face. Claro, para aqueles que não tiverem o privilégio de assim ocorrer aqui. E a confiança, seja feita a tua vontade, isso é muito forte. Porque eu estou pedindo para Deus que a vontade dEle, que aquilo que Ele me pede seja realizado. E, obviamente, em detrimento à minha, mas que seja tudo para Deus, tudo a vontade de Deus. E eu fico feliz, eu fico satisfeito com isso. Porque eu confio.
que Deus tem o melhor para mim. Que Ele já prepara o melhor para mim. Que Ele me dá condições de buscar o que é melhor para mim. Por isso é tranquilo dizer seja feita a tua vontade. Não é aqui um ato de covardia ou um ato de que eu só sou um boneco. Não. É na minha liberdade eu peço a Deus para manifestar a sua vontade na minha vida. E assim eu cumprir. E assim eu buscar e assim eu fazer. Porque lembremos sempre, tudo para Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui entra as necessidades materiais, as necessidades corporais, as necessidades da nossa vida terrena. Jesus não exclui essa realidade, até porque Jesus assumiu a condição humana. Então esse verso, ele vem nos dizer para que a gente confie que a nossa vida também é cuidada por Deus naquilo que é inerente da vida humana, da vida terrena. E Ele nos dá. E é interessante observar uma coisa, não é que Deus dá magicamente, muitas vezes Deus nos dá a condição de cumprir, a condição de buscar. Porque lembremos sempre, e Paulo nos ensinava isso, trabalhe. Santa Teresa não, o Segredo de Maria vai dizer, trabalhe e reze. Então a gente percebe que Deus nos dá a condição. Não necessariamente Ele pode nos dar o que Ele bem entender, mas certamente a condição de termos uma vida digna e uma vida feliz nele, isso Ele com certeza nos dá. Jesus vai dizer, não vos preocupeis, porque se o vosso Pai cuida dos pássaros, reveste os lírios, quanto mais vós, que valeis muito mais do que pássaros e lírios. A gente precisa ter a confiança em Deus. E a gente precisa ter a intimidade de saber quem é esse nosso Deus e vivermos essa experiência, que é uma experiência maravilhosa, de estarmos com Ele, de desfrutarmos da nossa vida junto a Ele. E Ele vai dar sequência. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus vem reforçar isso daí no final do Evangelho. Por quê? Porque o perdão, ele nos dá a condição de nos religarmos a Deus, de estarmos em estado de graça. Maria é cheia de graça porque ela não tem pecado, ela não tem erro, ela não tem mancha. Mas nós, que sim temos os nossos pecados, os nossos erros, a gente não pode parar neles. Mas o Pai Nosso também nos mostra que Deus nos perdoa. Deus nos quer bem, Deus nos quer com Ele. Então Ele perdoa as nossas transgressões para que a gente esteja nele. Agora, Deus nos coloca uma condição para o nosso perdão. Qual a condição? Que a gente faça como Ele. Se nós que somos, e eu particularmente posso dizer tranquilamente, eu que sou tão pecador, Deus me perdoa, quanto mais eu vou perdoar o irmão que não chega nem perto das ofensas que eu faço para Deus. Por isso eu busco perdoar. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Mas Deus nos dá essa graça também, a graça de conseguir perdoar as ofensas que são realizadas em nós. E a gente já viveu, a gente já falou isso recentemente, só lembrar daqueles dois exemplos das pessoas que transformaram uma grande desgraça na vida delas em uma oferta de amor a Deus. É só através do perdão. Se não houver perdão, impossível eu fazer essa oferta.
E aí vai terminar o Pai Nosso dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui Jesus vai fazer uma referência para que a gente entenda que existe sim a batalha no campo espiritual, e que essa batalha no campo espiritual ela atinge tanto a nossa mente quanto o nosso físico. São Pedro vai dizer que o demônio, ele nos caça como o leão caça a sua presa. Então a gente precisa dar força, nós precisamos nos revestir de Deus. A série depois virou filme, o Alto da Compadecida, né? Eu acho espetacular uma cena em que o demônio se vira ali para as pessoas e Maria aparece na frente. E aí ele, sai vazado. O Pai Nosso nos faz isso, nos fala isso, nos faz pedir isso a Deus. Por quê? Porque quando o demônio olhar para a gente, ele não nos enxergue, mas ele enxerga o próprio Senhor, vivendo em nós. Por isso, livra-nos do mal, porque o mal não tem poder nenhum em relação a Cristo. O mal não tem poder nenhum, nem mesmo em relação a nós, se nós não nos abrirmos, se nós não deixarmos brecha para ele. Por que Maria, por que o demônio corre de Maria? Porque Maria não tem a menor brecha. E se ele não tem a menor brecha, ele não consegue. Ele não consegue atingir, ele não consegue fazer nada. Então, livra-nos do mal. Como que a gente se livra do mal? É o próprio Deus que habita em nós, é o Espírito Santo. É a nossa atitude, a nossa vontade em fazer da nossa vida uma oferta a Deus. E sim, que nós tenhamos a graça de, quando tentados, e não só quando tentados, obviamente, mas quando em contato também com o irmão, que o próprio Deus possa, como um espelho mesmo, né? Que a gente possa ser reflexo de Deus. Essa oração é muito bela. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê a graça de orar o Pai Nosso e de confiar em cada palavra que a gente diz e entender cada verso dessa poderosa oração. Para isso, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor caminha conosco e te pedimos para que a gente também permaneça contigo, não nos afastemos de ti e sejamos cada dia mais íntimos e íntimas e façamos a tua vontade. Amém.